Vasectomia é um procedimento seguro? O que eu devo esperar em relação à complicação no pós-operatório? O que eu preciso fazer para diminuir esses riscos? Eu sou João Estrela, urologista, e vou contar nesse vídeo o que você deve esperar do seu pós-operatório de vasectomia. A vasectomia é um procedimento muito bem tolerado. Um nível de dor causado pelo procedimento é um nível considerado baixo quando o paciente está bem anestesiado, quando o paciente está ciente do que está acontecendo naquele momento. A gente pode fazer dois tipos de anestesia, ou com sedação associada a um bloqueio local, ou o paciente apenas com anestesia local. Após o procedimento, quando é realizado uma sutura, que pode ser ou na parte do meio ou nas laterais da bolsa escrotal, podemos deixar dois pontinhos ali. Após o procedimento, é natural de que, passado o efeito anestésico, você sinta um certo grau de desconforto, como se fosse uma bolada no futebol, que você sente aquele peso na região, uma dor que pode subir para o abdômen. Afinal, houve uma manipulação ali de uma região do cordão em que é muito sensível. Já prevendo isso, nós utilizamos estratégias como iniciar anti-inflamatório de forma precoce, antes mesmo do efeito do anestésico passar, bem como analgésicos. Então, dessa forma, você consegue tolerar muito melhor e alguns pacientes sequer queixam-se de qualquer tipo de dor. Uma outra estratégia é a utilização de bolsa de gelo, compressa gelada, aplicada nos primeiros 2, 3 dias ali do procedimento. Essa compressa tem como finalidade diminuir a inflamação no local causado pelo trauma. E essa inflamação tende a gerar inchaço, edema ou às vezes até um pequeno sangramento ali de algum pequeno vaso, o que leva a uma roxidão, um hematoma na região. Essa compressa de gelo faz com que aquilo ali seja limitado, esse inchaço reduza, a dor também reduza e o risco de hematoma, de sangramento também seja mais baixo. Uma terceira sugestão que damos é de que o paciente use uma cueca um pouco mais justa, um pouco mais apertada ou até um suspensório escrotal, um artefato que utilizamos na cintura amarrado para poder segurar o testículo um pouco mais próximo do corpo. A tração no cordão, ou seja, quando o testículo fica pendente, faz com que o desconforto seja um pouco maior. Então, se a gente suspender o testículo, aproximá-lo do corpo, esse desconforto também é menor. Devemos continuar nossa vida habitual após o procedimento? Eu, particularmente, costumo liberar os pacientes para atividades habituais a partir de 48 horas, evitando, por uma semana, atividades mais intensas, como, por exemplo, relação sexual, atividade física, principalmente aquelas de alto impacto, que podem levar a um aumento do inchaço, um aumento da dor na região. Também oriento que o paciente mantenha o uso das medicações de forma contínua por pelo menos 3 a 5 dias. E a partir daí, utilize sob demanda. Dessa forma, você não vai ter um desconforto em qualquer momento do seu dia e vai poder fazer suas atividades, trabalhar em escritório, trabalhar de uma forma que não haja realização de atividades mais intensas. O que eu devo me preocupar em relação ao pós-operatório? Se houver um inchaço muito grande da região, ou seja, se há uma suspeita de aumento do volume causado por uma infecção, por exemplo, que pode ser uma orquite, uma inflamação do testículo. É uma complicação muito rara, mas ela deve ser tratada de uma forma precoce. Então, se você notar que existe um inchaço maior do que o habitual, se o testículo ficou endurecido ou muito mais doloroso a despeito do uso das medicações, você deve sinalizar o seu urologista. Da mesma forma, é esperado um pouquinho de secreção saindo ali da região do ponto, porém, secreção como pus, uma secreção persistente, também deve ser sinalizada. Terceira coisa, se você nota uma vermelhidão, um aumento do calor na região, que são também sinais de inflamação exuberante, isso pode estar associado à infecção local e seu urologista deve ser sinalizado. Não é comum utilizarmos antibióticos de forma sistemática, ou seja, em todas as cirurgias, visto que se trata de uma cirurgia que tem um baixo potencial de contaminação, é uma cirurgia limpa. Então, não é necessário o uso de antibiótico profilático. Outra dica importante é com relação aos cuidados com a ferida operatória. É uma ferida que é muito pequena, cerca de 1 centímetro ali. Porém,
deve ter cuidados como qualquer outra incisão cirúrgica. E isso envolve não a colocação de curativos, já que o curativo pode abafar aquela região, deixar ali um calor, umidade propícia à infecção, mas sim lavar com água e sabão de forma habitual e manter aquela incisão seca. Com isso, a sua cicatrização será muito mais rápida e com menos riscos. Então, se você já tomou a sua decisão em relação à vasectomia, se ligue nessas dicas que você vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo. Tem mais alguma dúvida? Se liga nesses outros vídeos aqui que eu falei sobre o assunto.